Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Um tema que é para a gente entender. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, certo? Em Gálatas 6, Gálatas 1, 6 em diante, estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Apenas pessoa que semeia confusão entre vós e quer perturbar o evangelho de Cristo. Quer dizer o quê? De fato, não há dois evangelhos. Então, não há dois evangelhos. Cristo, ele só tem uma esposa, não várias esposas. Não várias noivas, como você vê no protestantismo. Se há um evangelho, se há uma só mensagem, se há um só pastoreio, se há uma só fé, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, em Gálatas 1, 7. De fato, não há dois evangelhos, então não há duas noivas. Não há várias doutrinas. Não há várias igrejas. É uma só igreja, é um só evangelho, é uma só noiva, é uma só esposa. Mas ele aqui, João Batista se regozija com a esposa e o esposo. Olha só que interessante, em João 3, 28. Vós mesmo me sois testemunho de que eu disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa e o esposo, amigo do esposo, porém que está presente. Eu ouve, regozija-se, sobremodo como a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Olha só que interessante. Então, não há duas noivas. Cristo ele só tem uma só esposa. Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça desse corpo místico, dessa igreja mística, é o esposo dessa igreja mística que irá pregar um só evangelho, uma só doutrina. De fato, não há dois evangelhos, são apenas pessoas que semeiam a confusão, que se apartou dessa esposa, que se apartou, Colossenses 18, da cabeça. São igrejas amputadas que se auto-institula esposa, noiva de Cristo, porque a igreja de Cristo vai ser arrebatada, mas qual igreja vai ser arrebatada? A Bíblia diz só uma esposa. A Bíblia diz que é um só evangelho. A Bíblia diz que é um só pastoreio. João 21, do 15 a 17. A Bíblia mostra que é uma só doutrina. Que interessante. Mesmo texto aqui mostra, em Gálatas 1:11. Asseguro-vos, irmão, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não recebi, nem aprendi de homens algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Agora, Mateus 16, olha só que interessante a comparação. 16, 17. Jesus então disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Agora você cata aqui em João, que irá pastorear essa igreja mística, a esposa de Cristo. E o Espírito Santo assiste essa igreja em João 28, 19, 20. Você cata em João 7. Olha só que interessante. 17. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus, você fala de mim mesmo. Em Lucas 10, 16. Olha só que interessante. Quem vos ouve a mim, ouve. Quem me rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo deixou quem? A sua esposa. Oi. Olha só que interessante. Quem rejeita Cristo, rejeita aquele que enviou. Cristo deixou quem? A sua esposa. Então, quem rejeita a sua esposa está rejeitando Cristo. Rejeita o próprio Deus. Porque em João, essa contradição protestante, João 14, olha só que interessante. João 14, 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Certo?
Cristo deixou quem? A sua esposa. Então, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, a igreja que vai te levar até Jesus, que vai chegar até o Pai. Atos Apóstolos 2, porque o caminho da verdade está na igreja. O verdadeiro caminho, a verdadeira verdade. Atos Apóstolos 2, 47. Eu louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia ajudava outros que estavam a caminho da salvação. Olha só, uma só igreja, uma só fé, um só evangelho, uma só esposa, um só pastor. Evangelho do alto, da glória. Ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo deixa bem claro que não há dois evangelhos. Não há outra interpretação. Porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele devastava a igreja de Cristo. Em 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo de Cristo. Porque persegui a igreja de Deus. Ó. Olha só que interessante. Ele perseguia quem? A esposa de Cristo. Por isso que ele é o menor. Tanto que o apóstolo Paulo estava perseguindo o quê? Os apóstolos. E Cristo aparece ali em Atos Apóstolos 9. Saulo, por que tu me persegue? Porque ele está perseguindo a igreja. Está perseguindo a esposa. Que Cristo deixou aqui na terra encarregado para levar você, um povo eleito, ao caminho da salvação. Que é o reino restaurado por Senhor Jesus Cristo. Fundado e gerado lá na cruz. Em Atos. Já vai, tá, nego? Atos 9. 5. Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu-lhe: Eu sou a Jesus, quem tu persegue. Durante Saulo perseguia quem? Os apóstolos, edificando a esposa de Cristo. Através do evangelho que Cristo ensinou para eles. Porque eles são enviados, eles são encarregados de ensinar e anunciar. Gente, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, 15. Ou então Mateus 28, 19, 20. Os apóstolos foram encarregados, porque eles foram escolhidos. Primeiro a primacia Pedro pregando, anunciando, edificando essa esposa, anunciando um único só evangelho, uma só doutrina, ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como André escrito, como pregarão se não for enviado? Quem enviou a igreja protestante? Ninguém. Martinho Lutero se auto-enviou, porque ele se revoltou contra a igreja e auto-se enviou. Você vê nas igrejas, os pastores se auto-envia, se auto-unge e fala, cada um fala que é a esposa de Cristo. A igreja eleita, a igreja que vai ser arrebatada. Não, a igreja que vai ser arrebatada ali, Hebreus 12. Olha só que interessante, ó. 12, 22 e 23, ó. Vós ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, das milhares de anjos, da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus, juízo universal, das almas dos justos que chegaram à perfeição. Aí é só que interessante. Quem são esses justos? Olha só que interessante. João, o pai está gravando, tá? Hebreus 6, 12. 11 e 12. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, ó. E que longe de vós tornais negligentes, sejam imitadores daquele que pela fé e paciência se tornaram herdeiros da promessa. Quem são? Os apóstolos, os santos, os mártires, Santo Estevão, Pedro pregado de ponta cabeça, apóstolo Paulo decapitado, João Batista decapitado. Oi, nego. E Hebreus, que apareceu, deixa de aparecer, rapazinho. Olha lá, cortou o cabelo, ó. Tá bonito. Agora vai, deixa o pai trabalhar. Hebreus 13. Lembrai-vos, 7, de vossos dias, que vos pregar a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, imitai-lhe a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Cristo não mudou, o evangelho não mudou, a igreja não se corrompeu. Como dizem os protestantes. É um só evangelho. Não há dois evangelhos. Irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro evangelho ao contrário, contraditório. Tem que guardar o sábado, tem que fazer sacrifício, seguir o Velho Testamento.
Ir lá em Jerusalém, pegar aquela terra santa e vender para o povo aqui que não conhece Bíblia, o Zé 400, meu povo se perde, perece por falta de conhecimento. Que rejeitaram a instrução, Efésios 3:10, pela igreja, que a verdade será conhecida pela igreja. A limite da diversidade da sabedoria divina será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? 1 Timóteo 3:5, que ele é depositório da verdade. O apóstolo Paulo diz, o Senhor vai dar, sair do caminho, a igreja é o sustentáculo da verdade. Que igreja? Santos, reconhecido qualquer defeito aí. Santo e repressivo, Efésios 5:27. De 8:2, conhecereis a verdade é essa, que é a esposa do Senhor Jesus Cristo, que é o baluarte da verdade. E a Bíblia é fruto da igreja. Os apóstolos são fruto da igreja. Conhece a árvore pelo fruto. Que interessante. É um texto simples para você entender. Em Mateus, para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, Mateus 9, 15. Jesus respondeu, pode o amigo do esposo estar triste enquanto o esposo está com ele? Dias virão em que lhe será tirado. E o esposo então jejuarão. Chegará o dia que o esposo será tirado, lá na cruz. Aí a igreja se torna pública. Ali Cristo faz o casamento com a igreja, fundada e gerada na cruz. E Atos Apóstolos ali, Cristo fica ali com os apóstolos, dá a instrução e sobe naquela nuvem e deixa a sua esposa, que é a igreja. Que é o caminho da salvação, que é o caminho da verdade, que vai ter pastoreio, que vai ter um Espírito Santo, uma só doutrina, uma só fé, que se torna pública por causa do parágrafo. E essa igreja ora junto com Maria, a cheia, a bem-aventurada, toda geração me proclamará a bem-aventurada. Ora junto com Maria. 100% católico. Muito diferente das igrejas que não oram com Maria. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. É um vídeo simples para você entender. Qual igreja vai ser arrebatada? Essa que está na Bíblia. Que tem o Pedro como pastor. Desde Pedro Papa até o Papa. Então, 266 Papa de tradição apostólica. Interessante. Salve Maria. Essa é a nossa fé. Essa é a verdade. Única verdade. Não tem várias verdades. Em 2 torneiras não pode jorrar 2 águas. É uma só água, que é o Espírito Santo. Que Jesus dá para aquela samaritana. Salve Maria, eu sou missionário Sérgio Roberto.